Fala galera, tranquilidade? Vamos para a parte 2 da nossa aula sobre arcos e ciclo trigonométrico. Vamos agora lembrar a relação de grau e radiano. Lembrando que são duas formas aí de você medir o ângulo de uma circunferência, beleza? Vamos lá? Então vamos lá, gente. A gente tem aqui já duas circunferências. Uma a gente vai falar sobre o grau e outra a gente vai falar sobre o radiano. Então, primeiro, o que é esse grau, né? Se você pegar essa circunferência, você lembra que você geralmente fala que tem 360 graus numa circunferência, beleza? Então, se você pegar essa circunferência e dividi-la em 360 pedacinhos, né? Claro que eu não vou conseguir fazer os 360 pedacinhos aqui, né? Tão fielmente falando. Mas digamos que eles fiquem representados por esses pequenos tracinhos aqui, né? Vou fazer 360 pedacinhos, né? Quando você liga o raio, né, do centro da circunferência até um desses pedacinhos, e depois, quando você liga a outro deles, né, fica esse ângulozinho pequenininho aqui. É isso que a gente chama de 1 grau, beleza? Então, essa relaçãozinha aqui é o que a gente chama de 1 grau, tá ok? Agora, o que é 1 radiano? 1 radiano, na verdade, vai ser isso aqui, ó. Quando você liga o raio, aí você tem agora aqui outro raio, e eu formo um arco, né? Formo aqui um arco AB, onde o comprimento desse arco ele é do mesmo tamanho do raio. Aí sim você tem aqui o que a gente chama de radiano. Então a gente vai chamar aqui de 1 rádio, beleza? Agora, repara que o grau e o radiano eles estão contidos numa mesma circunferência. Não existe, não, essa circunferência é medida em graus. Já essa circunferência é medida em radianos. Não. O grau e o radiano, eles estão nas mesmas circunferências. Só que claramente existe uma conversão entre eles. Eles não são do mesmo tamanho. Beleza? Então, como é que a gente pode fazer essa conversão? É simples. Nós vamos lembrar que toda uma volta completa aqui nessa circunferência, né, o total ela é de 360 graus. Beleza? Já aqui no radiano, você tem uma relação também de total. Aqui o radiano ele vai ser medido em π, tá ok? Lembrando, você não vai fazer mais aquela conversão de π como 3,14. Agora o π ele vai estar sendo uma unidade de medida, não uma constante, beleza? Então aqui o total, se eu der uma volta completa nessa circunferência, eu vou estar circulando 2π radianos, beleza? 2π radianos. Então, se você conseguir analisar, se na primeira você dava 360 graus e na segunda você dá 2π, significa que 360 graus é a mesma coisa que 2π radianos na outra circunferência. Então, essa conversão aqui de 360 graus com 2π radianos, ela é válida, beleza? Então, nós vamos dizer o seguinte, 360 graus equivale a 2π radiano. Se você quiser simplificar, né, dividir por 2 dos dois lados, é algo justo. Você vai fazer o seguinte, vai ficar então, com 180, equivale a π radiano. Então, quando eu quiser fazer essa conversão, eu vou fazer através de uma regra de 3. Uma regra de 3 bem simples. Querem ver? Então, vamos lá. Então, aqui, nós vamos ter quantos radianos equivale um ângulo de 60 graus, por exemplo? Então, 60 graus equivale a quantos radianos? Então, a gente vai ter agora essa conversão para fazer. Então, vamos lá. 60 graus e radiano, a gente vai fazer da seguinte forma. 180 graus equivale a π radiano. Foi aquela conversão que a gente acabou de fazer ali em cima, beleza? Só que eu quero 180? Não, eu quero 60. Então, 60 graus são quantos radianos? Então, esse cara aqui vai ser o nosso x da questão, beleza? Agora você faz aquela conversãozinha, né? Multiplica cruzado. Antes você pode simplificar, para não ficar fazendo conta com um número grande, né? Por exemplo, corta esse zero com esse zero aqui. Ainda tem 18 e 6. Posso dividir 18 e 6 por 6. Então, aqui fica nada, aqui fica 3. Então, ao multiplicar cruzado, né?
pega esse cara, multiplico aqui, pega esse cara, multiplico aqui. Você vai ter x vezes 3, 3x. E isso é igual a, aqui não sobrou nada, então é 1, vezes π, aqui de cima. Então, π. Passa o 3 para o outro lado, a gente tem que o nosso ângulo procurado é π sobre 3 radianos. Ou seja, então a conversão natural do 60 graus equivale a π sobre 3 radianos. Beleza? Um segundo exemplo. Pegar um ângulo diferente, vamos pegar 90 graus. E 90 graus equivale a quantos radianos? Vamos fazer essa regrinha de 3. Né? Lembrando que 180 graus equivale a π radiano. Isso aqui vai ser fixo, você vai usar sempre que você precisar. E 90 graus? Quantos radianos? Aqui já é uma conversão até um pouco mais simples de você perceber, né, galera? Se você perceber aqui, ó, né, se você fosse fazer aquela regrinha de 3, colocando aqui como o x, você repara que do 180 para o 90, né, você dividiu por 2, correto? Então, para isso aqui manter a mesma proporcionalidade, o outro lado da sua regra de 3, se desse lado você dividiu por 2, o outro lado você também divide por 2. Né? Então, fica uma conta até mais simples, você nem precisa fazer essa regra de 3 de forma tão mais acentuada. Né? Então, ou seja, π dividido por 2. Então, esse nosso x aqui vale π sobre 2 radiano. Se você não conseguir ver essa relação de proporcionalidade assim tão rápido, não tem problema. Simplifica, né? Você vai simplificar aqui o 0 com 0, depois vai dividir o 18 por 9, vai ficar 2, e aí você multiplica cruzado, vai ficar 2x igual a π. Vai jogar o 2 para o outro lado, vai ficar π sobre 2. Tá ok? Se não ver, não tem problema, mas se ver, você já poupa ali alguns minutos preciosos da sua prova. Show de bola? Agora, e ao contrário? E se eu tiver ali um ângulo em radiano e quiser transformá-lo para graus? Como é que funciona? Então, a gente tem aqui, por exemplo, vamos ter aqui, por exemplo, 4 não, vou colocar 5. 5π sobre 2. Um ângulo bem diferente aí para a gente, por enquanto. 5π sobre 2 radianos. Quantos graus tem isso daqui? Qual é o valor dele em graus? Bem, você já sabe do início da aula que o π radiano ele equivale exatamente a 180 graus, correto? Concorda que isso daqui, esse 5π radiano, a gente consegue transformar isso aqui em 5 vezes π sobre 2? E ainda melhor, concorda que a gente consegue separar isso aqui em 5 sobre 2 vezes π? Não é? Então, ou seja, concorda que esse π aqui é esse mesmo π aqui? Então, se você quiser fazer uma conversão já rápida, é só você fazer o seguinte, pegar esse π aqui e simplificá-lo por 180. Aqui, ó, o π não equivale a 180 graus? Então, esse π aqui também equivale a 180 graus. Então, é muito simples. É só você substituir o π por 180. Então, a nossa continha fica 180 vezes 5 dividido por 2. Aí você pode fazer da forma que você quiser, né? Multiplica primeiro por 5 e divide por 2 depois. Ou divide por 2 primeiro, depois multiplica por 5. Não tem problema. Eu gosto de simplificar antes. Então, aqui, ó, 180 dividido por 2 dá 90. E 90 vezes 5, 9 vezes 5 é 45. Né? Com 0, você tem aqui 450. Então, 450 graus seria essa conversão. Poxa, Felipe, mas existe um ângulo de 450 graus? A circunferência não é só 360 graus? Sim, na trigonometria, a gente vai ver que o ciclo trigonométrico ele pode dar diversas voltas. Se você der uma volta no ciclo trigonométrico, você deu uma volta de 360 graus. Se você der 2 voltas,
você vai dar mais 360. Então, ou seja, você vai dar 720 graus de volta. Então, esse 450 seria já uma segunda volta que você estaria dando no ciclo trigonométrico. Repare que, como é que eu sei que não é uma terceira volta? Porque ele não passou de 720. Ele ficou antes disso. Então, ele deu uma volta de 360 e depois completou até chegar ao 450. Né? E aí ele termina. Então, a gente vai estudar um pouco mais sobre isso, né? Mais para frente, quando a gente fizer a redução de arcos, redução de quadrantes, na verdade. Né? Então, repara que isso aqui vai ser uma parte muito importante para a gente. Tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa redução, essa divisão ali para grau, para radiano, para grau, né? E no próximo exercício, no próximo vídeo, nós vamos estar fazendo exercícios. Então, te espero lá. Até mais.